Pessoal, algumas disposições comuns dos crimes contra a honra, tá? Artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Então, causa de aumento de pena, tá? Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. E 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. O famoso crime de contra a honra praticado em ambiente virtual, né, pessoal? Se é praticado em fórum, rede social, eu acho que aqui essa causa de aumento de pena está em jogo, tá? Mesmo que seja uma injúria, tá, pessoal? Mesmo que seja uma ofensa diretamente proferida contra a pessoa, nos comentários de uma publicação, algo assim, perceba que aqui, mesmo que seja diretamente, mesmo que seja uma injúria, outras pessoas são afetadas. Então aqui é uma causa de aumento de pena que é dada pela lei. Inciso 4, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Tá? Claro, porque nesse caso seria a injúria preconceituosa lá do parágrafo 3º do artigo 140. Artigo 142, exclusão do crime. Não constituem injúria ou difamação punível. 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. É claro que a gente sabe que advogados não devem efetivamente atuar de forma destemperada, mas a luta pelo direito é sempre uma luta apaixonante, isso pode acontecer, e efetivamente, sobretudo em casos em que se está num júri, as ofensas que eventualmente sejam irrogadas em juízo não podem ser consideradas crime. Imagine você que toda vez que um ladrão ou uma pessoa que praticou um roubo fosse absolvida, que esse réu absolvido ingressasse com uma ação penal privada contra o promotor que o acusou de roubo ou de furto. Perceba que, nesse caso, evidentemente, a gente não pode considerar a presença aqui do ânimos difamandi ou do ânimos caluniandi, né, ou o que quer que seja, a ideia de que aqui havia a intenção de caluniar por parte do promotor, mas sem exercer seu mistério profissional. Igualmente, o advogado que diz que a testemunha está mentindo, né? Veja, chamar a testemunha de mentirosa poderia configurar talvez uma injúria, talvez uma difamação, mas veja que não é o caso, né? Na defesa de causa em juízo não se considera então o crime, salvo, é claro, os excessos, né? 2. A opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, ou seja, quando existe a inequívoca intenção excessiva da difamação, a crítica literária, musical ou qualquer outra perde efetivamente a proteção legal. Mas, em regra, é claro que a crítica pode ser dita. Você pode dizer, você pode escrever uma coluna no jornal dizendo que você detestou o espetáculo musical ou a live do cantor tal. Você pode detestar isso. Mas você não pode efetivamente utilizar desse lugar para cometer um excesso. Eu, particularmente, considero que essa disposição está bastante defasada, tendo em vista as liberdades constitucionais, né? Eu acho que esse limite da clara intenção de injuriar ou difamar, eu acho que isso fica muito difícil da gente arbitrar, porque muitas vezes a pessoa odiou mesmo aquela peça de música, ela odiou mesmo aquele livro, ela detestou mesmo aquele restaurante, e efetivamente fica muito difícil de dizer o quanto uma pessoa pode divulgar o seu desgosto, o seu desapreço, né? E claro, né, a gente está falando crítica literária, artística ou científica, mas uma coisa que eu considero sempre são aqueles comentários que a gente coloca quando a gente vai classificar um restaurante ou uma página na internet, né? O que você achou desse vendedor que te vendeu determinada coisa no Mercado Livre? Eu achei ele péssimo, preguiçoso, atendeu mal, foi grosseiro, mal educado. Será que aqui eu estaria praticando crime contra a honra? Vamos lembrar, pessoal, que para interpretar a existência ou não do delito, eu preciso primeiro olhar o elemento subjetivo do tipo. Será que a intenção que motiva o agente é a difamar ou ele quer simplesmente prevenir os outros compradores daquele Mercado Livre, num fórum criado pelo próprio Mercado Livre, acerca da má conduta de um usuário daquela rede, né? Percebe que não é a mesma coisa que eu simplesmente, por maldade, tentar derrubar uma pessoa. E é claro que nesse caso nada impede que um concorrente possa ir lá e colocar seu desapreço
por pura maldade. Mas aí eu acho que a análise precisa ser feita casuisticamente, lembrando sempre que no âmbito da liberdade constitucional, discordar, desagradar-se é algo permitido, mesmo que publicamente. Tem que haver aqui uma ponderação, embora eu acredite que os limites hoje devem ser bem mais amplos do que aqueles do contexto em que o Código Penal foi escrito, lá em 1940. E por fim, inciso 3 do artigo 142, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Pessoal, nesse caso aqui, se o agente da vigilância sanitária fecha o estabelecimento porque as condições de saneamento da cozinha são péssimas, é claro que ele está chamando a dona desse trailer de porca, né? A dona desse restaurante de imundo, de uma forma indireta. Mas veja que aqui ele está cumprindo o dever de ofício dele, ele não pode, a bem de proteger a reputação do estabelecimento, deixar de autuá-la se há uma infração sanitária. Então aqui nesses casos, por exemplo, está fora do escopo dos delitos contra a honra. Pessoal, artigo 143, a possibilidade de retratação. O prelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Aqui é uma questão de política criminal, né? Em que a pessoa que praticou a calúnia ou a difamação, ela vem a público nos mesmos moldes daquela mídia em que a ofensa foi rogada, e ela vai lá e se retrata, pede desculpas, diz que não era nada daquilo, que ela estava com raiva, que ela mentiu, né, que aquilo que ela falou não é verdadeiro. Veja que aqui precisa haver uma retratação cabal, quer dizer, integral. Tá? Parágrafo único, nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meio de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Essa aqui, pessoal, é a modalidade famosa da interpelação judicial. Você vai demandar em juízo que a pessoa explique o que quis dizer. Né? É claro que essa interpelação judicial não precisa ser respondida pelo suposto autor das agressões, pode deixar de dar as explicações, arcando com o risco de ser criminalmente processado, evidentemente. E por fim, o artigo 145 vai falar da natureza da ação penal. A gente já tinha ventilado isso, mas eu quero que fique bem claro. Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, ou seja, ação penal privada. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal, hipótese que seria de ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 141, ou seja, ofensa contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro desse código, e mediante representação, então requisição do ministro da Justiça, ou mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Bem como no inciso 2 do mesmo artigo, quando a vítima é funcionário público em razão de suas funções. Bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse código, ou seja, na injúria preconceituosa, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Nos crimes contra a honra do presidente da República, estão sujeitos à requisição do ministro da Justiça, que é um outro tipo de condição específica de procedibilidade do processo penal, e nos casos em que a injúria seja preconceituosa e que o funcionário público tenha sido desrespeitado em razão de suas funções, aqui fica condicionado à representação. Certo, pessoal? Até a próxima.